Fala galera, seguinte, vou retomar agora um pouquinho de uma forma mais ampla sobre o direito romano, umas coisinhas mais básicas e além da nossa série das cortinhas, eu vou colocar um vídeo completo das aulas, tá bom? Então, hoje eu quero começar pela base, explicar argumentos iniciais, fundamentos iniciais, como se evoluiu, toda a parte geral, e aí nós vamos chegar até um pouquinho da República, nós vamos até a Lei das 12 Tábuas, e na próxima aula nós vamos dar seguimento nessas aulas, agora mais extensas e não em modalidade contínua, ok? Bem, direito romano. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o quantitativo de anos que implicou esse crescimento cultural, essa questão do direito romano propriamente dito. Eu tenho que ele nasce em 753 a.C. e se desenvolve até 565 depois de Cristo. Na verdade, se vocês pararem para pensar, o direito romano ele ainda vai exceder e muito essa questão, porque durante a Idade Média, quando eu estiver falando da alta e da baixa Idade Média, então eu estou falando do século XIII até o século XV, ele também vai estar presente. Mas eu tenho essa questão assim, nodal, inicial de direito romano, essa ideia princípio de 753 a 565 depois de Cristo. Bem, como que se dividia essa questão do direito? Como que era organizada essa parte jurídica? Eu tenho aqui, inicialmente, que o direito romano eu consigo separar um jus chamado de direito privado, um jus privado, uma relação do sujeito, e um outro jus chamado de jus público, que seria a relação entre o Estado e o indivíduo. Nessa divisão de direitos, eu tenho que separar um jus chamado jus civile, que é o direito atrelado ao cidadão romano, um jus gentil ou jus gentium, referente ao direito do estrangeiro, que é a base do nascimento do direito internacional privado, e aí, por fim, eu tenho o jus natural, que seria uma noção geral de direito. Essa é uma proposição dogmática mais ampla, que seria uma ideia geral do direito aplicado a todos, que é como se fossem fundamentos aplicados a todos. Nas fontes gerais, eu tenho uma fonte que vai ser escrita, ius scriptum, e a ius non scriptum, a não escrita. Normalmente o costume, o princípio, ok? Bem, dentre os períodos, nós separamos aqui que da realeza de 553 a.C., 510, República 510 a 27 a.C., e aí eu começo aqui, ó, Alto Império, o início da Idade Média, de 27 a.C. a 284 d.C., e aí o Baixo Império, de 284 d.C. a 565, já quando eu estou voltando ali com a questão já quase na ideia final da Idade Média, que eu vou pegar tanto o Baixo Império quanto o período bizantino, que é de 565 a 1453 d.C. Bem, dentro da nossa divisão de poder, dentro da evolução do direito romano, o modelo inicial, ele vai partir da realeza. E como funciona essa modalidade de realeza? Eu tenho que, a realeza, eu vou ter um indivíduo chamado de rex, e ele tem um poder absoluto. Ele é o cara na arte militar, ele é o cara para a questão governamental, ele é o pontífice religioso, então ele é a referência. Ele tem um poder império, jus império, ele manda e desmanda, é ele que é o cara que manda. Só que perceba que eu tenho um poder atrelado aos senatos e ao populus, ou então a comícia, né? O que acontece? O Senado ele tem um poder consultivo, ele pode propor normas para que o povo vote, assim como o Rex também tinha essa possibilidade de propor. E ao populus, essa comícia romana, o que ela faz? Ela simplesmente aprova, vota aprovando ou não aquelas normas que foram apresentadas. Okay? Bem, na organização social eu tenho aqui os patrícios, clientes, plebeus e os escravos. Macete, sempre eu tenho um arrebentado, sempre eu tenho um menos arrebentado e depois eu tenho um que é acima dos outros e eu tenho um que é totalmente lascado. Então, sempre lembra que a história vai repetir. Um cara que está por cima, um mediano, um lascado e um mais lascado. Só que antes mesmo de adentrar na questão da organização social, é importantíssimo pegar um detalhe que já tinham, aqui até me lembrar da sala, que é a questão do poder pater familias. Bem, a sociedade romana, ela prima pelo poder patriarcal. Tanto é que nessa constituição de pater família, o pater, a figura do homem, ele tem poder de vida e morte sobre os seus filhos, sobre os seus familiares. E aí, nesse sentido, quando eu tenho essa relação de poder pátrio, ainda que o homem saia de casa e constitua uma família, ele ainda deve respeito ao pai. Mas enquanto ele estiver dentro da casa, ele tem total gestão, total gerência sobre a vida dos seus integrantes.
ou seja, sobre o direito de vida e morte, que tem poder ilimitado. Bem, nessa organização, os patrícios são aqueles romanos oriundos de famílias tradicionais, os clãs, as chamadas gens romanas. São famílias que já têm tradição, são as pessoas que possuem maior relevância financeira e possuem maior influência. Já os clientes são os estrangeiros, os escravos, os indivíduos que são apadrinhados por esses patrícios. E aí, quando eles se sujeitam a esse esquema de subordinação aos patrícios, eles estão inclusos no poder pátrio dos paterfamilias. No caso dos plebeus, é a família secundária romana. Seriam as pessoas que não teriam tanta condição financeira, seriam pessoas que não têm uma origem nobre, assim como as gens. A diferença dos dois é que os patrícios, eles têm participação na vida política, eles têm direitos civis garantidos. Então, os plebeus não têm participação na organização política. E os escravos são as coisas, né? Seriam propriedades nessa época. Bem, sobre as fontes do direito, permanece a ideia de costume, ou seja, uma prática que é aceita pela sociedade e ela é aplicada reiteradamente, aí vira um costume. Então, ius non scriptum. E as leis, que eu ainda vou manter uma proposição de rex de forma absoluta, impondo uma norma ao povo, ou então quando ele vai lá e coloca uma proposta para ser deliberada. Tranquilo? Bem, isso aqui são os aspectos gerais da realeza. Já no que tange à república, eu tenho uma organização com os cônsules, o senado e o povo. Os cônsules são eleitos anualmente e são dois, porque eles revezam o poder mês a mês. O senado tem um poder consultivo e ele tem um poder de proposição de leis. E o povo vai votar nessas leis. Qualquer tipo de povo, veja bem, quem tem participação nesse primeiro momento são os patrícios, depois que a gente vai ver a incidência da plebe. E quando eu falo dos praetores, quando eu falo dos pretores, eu estou falando dos juízes. E essa ideia inicial dos praetores é muito interessante pelo seguinte, porque diz que eu tinha dois juízes, um urbano e um peregrino. Implica dizer que o urbano ia tratar das causas que versassem sobre o cidadão romano. Já no peregrino, eu tenho a relação entre o estrangeiro e aí o juiz vai julgar toda vez que tiver essa questão do estrangeiro envolvido, beleza? Bem, dentre as fontes, antes mesmo de prosseguir, nas organizações, essas aqui são as basilares. E aí, por suposto, depois vai ter outros tipos de organização social, como aqueles que são responsáveis pela normatização, pela promulgação do direito, quem é que vai pegar e vai difundir isso daí. Mas vamos ficar aqui adstritos aos conceitos básicos, ao grupo organizacional mais importante, beleza? Bem, sobre as fontes do direito, repete-se a ideia de costume sendo a prática reiterada e aceita pela sociedade, mas eu tenho uma inovação incrível que traz da jurisprudência, não jurisprudência ainda. Nessa época, disse de jurisprudência a prudência pretoriana. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando um magistrado, um julgador, ia eventualmente julgar uma causa, ele utilizava os precedentes de outros juízes para poder embasar ou não seu entendimento. Então ele buscava outros julgamentos para primar por uma segurança jurídica, o que é totalmente distinto da concepção que a gente tem hoje, porque um juiz monocrático não faz jurisprudência. Jurisprudência atual é colegiado, decisão do colegiado, grupo de decisão de colegiado, sobre a mesma matéria, no mesmo sentido, porque aí você firma um entendimento. Então, jurisprudência naquela época eu tinha sobre juiz singular, e hoje eu não tenho jurisprudência de juiz singular, somente de decisões colegiadas, ou seja, de mais de um julgador envolvido naquilo ali, tá bom? Bem, no que concerne ao édito dos magistrados, é muito interessante também, porque os magistrados, quando eles iam se eleger, ele colocava como se fosse a proposta das normas que ele está pretendendo. Então, o édito seria basicamente a publicidade, o plano que ele está tentando para alcançar o cargo. E quando ele alcançava, aí ele tinha um édito, que era a orientação, a norma que ele ia propor, a ideia que ele ia seguir. As leis eram divididas em duas modalidades, lex rogatae e lex datae. Um macete, lex rogatae, rogas, quer dizer o quê? Que o magistrado propunha para o povo e aí então nascia uma lei. Eu tenho N mais P igual a L. Então o magistrado, com a aprovação do povo, nascia a lei. Nessa ideia inicial, conceitual, só participavam os patrícios. E aí o que acontece?
com a necessidade de normas que abrangessem a plebe, nasceu o Instituto do Plebiscito. E o Instituto do Plebiscito nasceu dessa concepção de criar normas para a plebe. Só que, ao longo do tempo, e com o advento da lei de Hortência, percebeu que essa forma dá muito certo. E eu tirei daquele meio restrito de aplicação de leis só para a plebe e coloquei essas leis no ordenamento jurídico geral. E aí a lei de Hortência justamente determina isso, que agora eu uso o plebiscito de uma regra de uma forma mais ampla. Então, as leis da plebe passam a valer junto com as demais leis, e não somente para a plebe, como tinha ficado atrelado inicialmente a ideia de plebiscito. Beleza? Bem, já no lex datae, eu tenho quando um magistrado determina, estipula a lei que vai ser posta ao povo. Então, rogatae roga para o povo e datae impõe. Ok? Bem, dentre as fontes, diz que a lei das 12 tábuas é, sem dúvida, uma das fontes mais importantes que existe no direito romano. Ela traz um caráter extremamente formal e muito rígido, mas é uma evolução, principalmente no que concerne a seara processual, que é imensurável. Por quê? Bem, quando eu falo do primeiro tópico, eu falo dos processos. Então, se eu falo de processo, eu tenho que levar de um devido processo legal. Eu tenho normas, eu tenho sequências de atos dentro de uma conjunção processual. No segundo ponto, eu tenho instâncias, e isso é incrível imaginar que eu vou determinar instâncias, quer dizer, eu vou colocar aonde se inicia um processo e quais são as formas de recorrer, a hierarquia das instâncias, quem tem mais poder dentro dessa orientação jurisdicional. No capítulo 13 eu tenho a execução da pena, tanto para a pena de condenação quanto para a pena de confissão, e eu tinha essa distinção. No 4, do poder pátrio, é a regulamentação do pater família, da questão do limite, né, que o homem não tinha essa questão do limite. No caso da herança, tutela, primogenitura, questão do cuidado, e aí cuidado, lembra hoje que tutela e curatela são coisas distintas, tutela menor de 18 anos, curatela maior de 18 anos. Domínio e posse. No 6º ponto da lei das 12 tábuas, eu começo a diferenciar a ideia conceitual de propriedade e posse. Um possuidor não é o proprietário necessariamente, mas o proprietário ele é aquele que é o dono, aquele que tem a coisa como sua, e o posse é aquele que tem naquele momento. Então eu começo a ter a distinção dos direitos atrelados à posse e à propriedade. No 7º eu falo das edificações de terras, das estruturas, das regras, da questão da propriedade privada, da questão da propriedade pública. E o 8º vem o trecho de um livro de César Beccaria, que é dos delitos e das penas. Aí eu vou falar quais condutas são crimes e quais são as penas para elas. Então, eu tenho o nosso Código Penal aqui. É a tipicidade, a tipificação da conduta e a imposição da pena. No 9º, da vedação de privilégios, uma pseudo-isonomia, muito embora essa isonomia fosse bem mitigada em razão da própria existência de classes sociais. Do direito sacro e ritualístico. Porque nessa época, e aqui no nosso 10º pilar, eu tenho que o direito e a religião se misturavam. Então, nesse ponto, a lei das 12 tábuas previa, além das normas civis, também trazia esse caráter divino, a forma da ritualística e o direito sacro. Então, confundia essas competências civil e religiosa. O 11º, da vedação de casamento entre patrícios e plebeus, ou seja, uma norma que vetava essa miscigenação. Patrício só casava com patrício e plebeu só casava com plebeu. Quer dizer, eu não tinha essa mistura das gens romanas com a plebe. Mantinha-se que deveria ter as raças, entre aspas, puras, ok? Nada mais do que uma eugenia, né? Que teve um maluco que repetiu lá na frente depois disso aí, né? Bem, e aí, por fim, da garantia do pagamento de dívida, que é uma ideia que veio lá de Hammurabi para a gente estar tratando da questão do consumidor, de trazer maior segurança à seara comercial, ok? Bem, então por hoje é só a nossa aula aí, a parte 1 da aula geral de Direito Romano, trazendo o período da realeza e o período da república.